Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. E vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, e com bastante paz, vamos dar prosseguimento dentro dos nossos estudos. Hoje o estudo se concentra na primeira obra básica de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, mais exatamente o lançamento em 1857. Nós vamos estar trabalhando, né? Nós vamos estar concluindo um estudo que nós já viemos em torno de 3 domingos, porque é uma daquelas questões que tem no Livro dos Espíritos, que ela necessariamente ela não é uma pergunta ou uma indagação. Ela, na verdade, ela é um texto ou um contexto trazido pela espiritualidade e juntamente com Kardec, vamos dizer assim, né, explicando, esmiuçando, mostrando o máximo possível num determinado tema, né? E o tema que nós viemos estudando, né, durante este tempo, e hoje nós vamos encerrar, né, pode-se assim dizer, deixa eu ver aqui só para deixar bem claro, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Nós estamos tratando daquele assunto que é como que o espírito sente no plano espiritual. Ele ainda tem aquelas percepções que por hora tinha no mundo terreno, no mundo material? E se tem, como que funciona? Para dar uma breve recapitulação, né? Nós já vimos que o espírito por si só, ou o corpo espiritual, ele não tem órgãos, né? Então, toda a percepção, ela ocorre no espírito, independente de um determinado lugar. Porém, a gente viu também que quanto mais evoluído, menos essas percepções se tornam tangíveis e, óbvio, quanto menos evoluído, ainda muito ligado à Terra, né? Vamos falar do nosso ambiente, né? E das sensações que tínhamos, nós sim podemos carregar essas sensações, essas percepções para o plano espiritual. Peraí. Só um momento, pessoal. Ah, Júlia, o Natal. Como eu gosto do Natal. Nós gostamos muito do Natal aqui, né? E tá aqui, tá a árvore aqui. Já tem alguns enfeites da área externa. Então, vamos viver, vamos contemplar o nascimento de Jesus, né? É que a Júlia mencionou aqui no chat. Deixa eu só ver alguma coisa, porque o Fabiano estava entrando, mas ele não entrou ainda. Vamos ver depois se ele tenta novamente. Tem dias que os mecanismos, a internet não colaboram tanto. Ô, Fabiano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Graças a Deus, tudo certo. Então tá bom, graças a Deus. Estava vendo aqui, eu falei, mas se ele pediu para entrar, eu já aceitei, mas não está chegando, o que está rolando? Mas tem hora que os mecanismos e a tecnologia, ela nos causa alguns processos. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. E aí, dando continuidade, pessoal, nós vamos estar estudando isso, ou estar concluindo isso no Livro dos Espíritos. A próxima lição, inclusive, daqui 2 semanas, né?
ela vai ser voltada para a escolha das provas, uma lição significativa também, principalmente para nós que estamos nesse campo de provas e expiações, e que se há a necessidade, de um certo modo, de estarmos passando por isso. Porém, nós estamos trabalhando aqui hoje e estudando, voltado para esse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Nós vamos concluir, com certeza. Eu vou até também dar um retorno para o parágrafo anterior, para dar mais sentido dentro do nosso estudo, tá? Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. É óbvio que fala sobre o envoltório, e aí nós temos dois envoltórios, vamos dizer assim, né? No mínimo, que é o envoltório carnal e o envoltório perispiritual. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem um perispírito terrestre, e então suas percepções se assemelham à dos espíritos vulgares. É importante nós compreendermos isso, por quê? Porque quando nós falamos da espiritualidade, vamos dizer assim, no nível de evolução e de equilíbrio que o planeta Terra nos oferece, provavelmente, quando nós encarnados damos conta ou vivenciamos, vemos um espírito, provavelmente nós vamos ver um espírito com um envoltório perispiritual que se assemelha ao nosso. Mas são tantas coisas para se tratar nesse assunto. Por quê? Reparem que, por vezes, tem encarnados que enxergam figurações que chegam a ser, entre aspas, grotescas. E sim, nós estamos falando de espíritos que se apresentam em formatos, né, perispiritual, de animais, de monstros, formatos simplesmente assustadores. Lembrando que todo esse quiescenciamento do corpo espiritual, que é o perispírito, ele é trabalhado pela própria realidade do espírito. Notemos também que Jesus esteve entre nós aqui num corpo humano como o nosso, mas ele é um espírito de uma realidade muito mais evoluída e que, com certeza, o corpo perispiritual dele não apresenta-se desse formato aqui, tanto que ele teve que preparar para encarnar entre nós. Mas, para ele se tornar notado, como foi no retorno dos 3 dias após a crucificação, ele tem que apresentar de modo que não só as pessoas o conheceram, mas também para não causar uma estranheza, um susto para aqueles que estão aqui. Repare quando Jesus Cristo também aparece para Saulo de Tarso, mesmo que ele aparece com o corpo perispiritual, com o da última encarnação dele, de Jesus Cristo mesmo, né? Mas ele já apresenta com mais luz. Ele já apresenta com mais luz. Isso, o espírito, ele tem dentro desse campo de ligação, de conexão, a sua realidade espiritual e como que ele deve se apresentar. Então, normalmente, espíritos de luzes, espíritos com evolução mais elevada, provavelmente, para nos apresentarmos, ele vai sim se revestir de um corpo perispiritual que seja adequado à nossa percepção. Que
Acho que foi algo até que eu falei. Já é difícil nós enxergarmos, e olha que nós somos da doutrina espírita, hein? Mas já é difícil para nós enxergarmos um espírito, né? Ou um corpo perispiritual, sem passar susto. Agora imagina se apresenta numa forma que vai além ou aquém da nossa percepção. Aí se tornaria bem mais, entre aspas, estamos estudando, até mesmo traumático, né? Então, tudo tem que ser respeitado dentro das leis divinas. Mas, vamos, já que nós estamos tratando desse assunto, por vezes pessoas já falaram de ter visto, por exemplo, seres extraterrestres, né? Claro, estão aí, estão orbitando, estão monitorando, estão visitando, estão estudando. Tá, isso tem. Inclusive, há várias moradas na casa do nosso Pai. Isso é fato. Porém, por vezes, há de considerar que talvez algumas visões desses irmãos e irmãs chamados de extraterrestres pode ter ocorrido ali, naquele momento, uma vidência espiritual de um espírito de um grau mais elevado, que não utiliza-se do mesmo envoltório perispiritual que o nosso, e as pessoas, dentro das suas percepções, falam, é um extraterrestre, é um ser que eu nunca tinha visto. E, na verdade, houve apenas uma amostragem, né, ou se mostrou como o espírito mesmo, com o seu corpo espiritual, né, o perispírito, e aí as pessoas já começaram, de repente, a falar, isso aqui não é, né, não é deste mundo. E, na verdade, acaba não sendo, né, porque quando a gente parte para o plano espiritual, nós vamos em outros mundos, outros ambientes, outros planos, também fazer parte daquele momento, né, de um outro local. É interessante nós estudarmos isso para compreendermos cada vez melhor como que funciona esses mecanismos da lei divina, da engenharia que se processa e tudo mais. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre, e então suas percepções se assemelham ao dos espíritos vulgares. Mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Como não possuem órgãos sensoriais, que foi o que no comecinho a gente tratou, né? Que o espírito ou o corpo espiritual ele não tem um órgão ou órgãos que façam determinadas funções, isso é pelo próprio espírito como um todo, né? Como não possui órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir. Por exemplo, nós citamos em reuniões anteriores um conjunto, um grupo de espíritos elevados que vão, por exemplo, num ambiente na onde está tocando músicas de baixo teor, de baixo nível. Olha, eles estão ali, de repente, para colaborar, para ajudar, para auxiliar, para intuir os irmãos que estão ali, certo? Necessariamente é uma escolha deles, inclusive, que eles não se ambientem na escuta com as músicas que estão rolando ali. É isso que está falando aqui, principalmente os espíritos que estão num degrau mais elevado. Então, sim, é uma escolha. Por não ter um órgão de percepção, por exemplo, da escuta, da audição, mas sim, todo o controle vem do equilíbrio e da realidade do espírito, ele pode auxiliar ali e tampouco escutar a música que está rolando naquele ambiente. Interessante isso também, né? Para vocês verem que como a realidade e a verdadeira vida é a do plano espiritual e que esse campo de prova e expiação que nós estamos passando, ele é uma ferramenta para a nossa evolução.
Continuemos. Podem tornar à vontade as percepções ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa, que são forçados a ouvir os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a classe a que pertençam, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos, após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Quanto à sua extensão, através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Lembrando, esse parágrafo nós já havíamos lido e até mesmo estudado ele há 2 domingos atrás, tá? Apenas reforço para hoje nós darmos o norte para estar concluindo essa lição e irá concluir, tá? Para nos dar o guia, nos dar o caminho para nós compreendermos um pouco melhor esse estudo aqui. Agora vai. Agora é o parágrafo a partir de hoje mesmo. Toda esta teoria dir-se-á não é muito tranquilizadora. A espiritualidade falando para nós, isso aí não é para ter tranquilidade, não. Esse movimento, esse entendimento e como que se processa não é tão tranquilizadora. Vamos ver por que eles falam isso. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, que é o nosso corpo, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. É aquele, sabe aquela fala que tipo a pessoa falece, desencarna, vai descansar em paz. Aí outro item, pelo menos o sofrimento acabou. É isso que os espíritos estão falando aqui. Agora já passou o que tinha que passar, agora vai para o paraíso. Olha, vamos lá, a espiritualidade nos ensinando e nos orientando aqui, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais o corpo, né? E nos sinais que sofreremos ainda, pois podemos ainda sofrer, e muito, durante longo tempo. Mas podemos também não sofrer mais, desde o instante que deixamos essa vida corpórea. Por isso a importância da elevação espiritual, do estudo contínuo, da renúncia e da vontade de se melhorar. Isso tem muito a ver com o momento que nós desencarnarmos. Como será esse trânsito? Mundo corpóreo, mundo espiritual. Por isso é muito importante, todos nós, e aí a gente está falando no campo do estudo mesmo, nós compreendermos que nós, sim, vivemos aqui na crosta terrestre pela necessidade maior da conclusão, por vezes, de relacionamentos mal feitos que nós vamos ter que fazer bem feitos, de perdões que não existiram, que nós vamos ter que perdoar, do amor que estava muito longe, vai ter que amar, do bem que talvez em outras encarnações não utilizávamos como uma ferramenta, vamos ter que fazer rotina. Então, nós temos que compreender isso. E mais, isso faz nos elevarmos, inclusive, a uma emancipação de ideias
que vai nos auxiliar bastante na chegada do plano espiritual. O trânsito entre plano físico e plano espiritual, mesmo para aquelas pessoas que estão preparadas, ela é um trânsito muito sutil. Porque, por vezes, né, a gente vai deixar pessoas queridas aqui na Terra para ir para o plano espiritual, encontrar com tantas outras pessoas queridas lá também, mas todo o movimento, todo o trâmite, ele pode ser doloroso, mas que nós esforcemos no máximo para que o despertar chegue o tão cedo possível quando isso ocorre. Porque isso, lá no plano espiritual, pode se perpetuar, pode se tornar um tempo longo. Mas o tempo de lá, ele é um pouco diferente do tempo de cá. Então, o que é 20 anos aqui, talvez passa pela percepção espiritual por do que breves dias. E isso faz, por isso que é necessário despertar. Isso faz com que a gente necessite evoluir, melhorarmos intimamente, renunciarmos para que esse despertar ele ocorra o quanto antes, porque ele nos passa a sensação de que o tempo de lá ele está lento, mas não está lento. Ele tá indo dentro do plano na onde nós estivermos, né? Mas é muito importante esse despertar o quanto antes possível no momento do desenlace corporal, no momento do desencarne. É muito importante isso. Já a gente vai passar a vida treinando isso no momento que eu for desencarnar, né? Quer dizer, eu já vou viver aqui no planeta Terra pensando no desencarne? Não, a gente vai viver aqui no planeta Terra pensando na nossa melhoria. É isso que nós vamos pensar. E isso vai nos auxiliar nesse trânsito de físico para espiritual. Mas nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Nós vamos buscar a paz. Nós vamos buscar a luz. Nós vamos buscar o caminho reto. Nós vamos buscar a porta estreita. E aí sim, dentro do movimento e da vivência, ali nós estaremos mais preparados. Os sofrimentos deste mundo decorrem, às vezes, da nossa própria vontade. Isso é fato. Remontando a origem, veremos que a maioria é consequência de causas que poderíamos ter evitado. Com certeza. Lembremos, né, pessoal? O plantio, a semeadura, ela é opcional. A colheita é obrigatória. Então, quando a gente fala que é opcional, é porque nós utilizamos, pelos meios do nosso livre-arbítrio, para causar da maneira, por vezes, que nós queremos. E por isso que a espiritualidade ela vem reforçando isso. Reparem bem nessa faixa de novo. Os sofrimentos deste mundo decorrem, às vezes, de nossa própria vontade. Remontando a origem, veremos que a maioria é consequência de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim. Olha só. Os nossos vícios morais. É o que cada qual, dentro da sua realidade, dentro da sua compreensão e dentro do seu autoconhecimento, vai analisar a si mesmo. Que ponto eu preciso melhorar? Ô, Rangel, Oi. aí nesse parágrafo ele fala que na maioria das vezes a gente poderia evitar. Nesse ponto eu sou um pouco mais incisivo.
todas as vezes a gente poderia evitar, porque a gente tem um livre-arbítrio. Tudo que a gente passa aqui na Terra, ou até no plano espiritual, é consequência das nossas atitudes. E as nossas atitudes somos nós mesmos que tomamos. Ninguém força ninguém a fazer nada. Então, tudo aquilo que a gente passa é consequência dos nossos atos. Então, 100% do que a gente passa é por a gente que escolhe passar por aquilo. Às vezes até inconscientemente, mas foi uma escolha nossa. E é perfeito isso que você traz, Fabiano. Porque a espiritualidade aqui, ela foi boazinha. É toda vez, né? Aqui ele falou a maioria, mas é toda vez, né? Lembremos-nos e reforçando o que você traz, Fabiano. O plantio, a semeadura, ela é opcional. Isso, ao mesmo tempo, nos traz a responsabilidade das causas que praticamos. Não tem como. Então, Fabiano, você é muito feliz quando você traz isso. A espiritualidade, ela foi assim, é engraçado porque tem uma hora que a espiritualidade, ela veio falando que, ó, esse corpo grosseiro de vocês aí, esse corpo, né, tal, e aqui ela foi até, né, passiva na questão, mas é toda vez. É toda vez. Não adianta. Ah, mas foi aquela pessoa que fez o mal para mim. Olha, nós somos viajores. Vamos lembrar um item aqui? Nós temos uma vida, que é a vida do espírito. E nós temos várias existências. Nós temos várias encarnações. A nossa realidade, ela já vem de longo tempo. Graças ao nosso Pai, nós esquecemos do que nós fizemos em vidas ou existências pretéritas, que senão ia se perpetuar o ódio, ia se perpetuar o mal, ia se perpetuar a vingança. Então, uma das maiores bênçãos que nós temos é o esquecimento da vida ou das vidas anteriores ou das existências anteriores para que estamos atualmente. Por quê? Porque talvez pelo nosso livre-arbítrio seria mais difícil. Ah, que bom pensar que um ente dentro do meu lar, ou próximo, ou os amigos de trabalho, ou os amigos que encontramos, né, enfim, que bom pensar que se eu cometer um mal com algum destes, em alguma existência pretérita, que isso, mesmo sem eu saber, já está sendo transformado. Imaginemos bem, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um irmão, a irmã, um tio, a tia, vovó. Olha só, não existe nada ao acaso. Tudo tem sua conexão. Aproveitemos a jornada como mesmo já nos é dito. Aproveitemos a jornada enquanto estamos com os nossos adversários na existência. Ah, mas quais adversários? Esse eu já nem estou tendo muito contato, mas olha, este também você deveria tomar um tento e procurar, né, se restabelecer, mas é aquele que está dentro do nosso lar. É o que está dentro do nosso lar. Que é tipo assim, gente. Nossa, mas eu amo muito as minhas filhas e amo com toda a força que o meu coração tem. Sim, mas numa vida pretérita pode não ter sido assim. E aí é nesse reajuste divino que os processos vão se alinhando ou realinhando. Que beleza crer e ter a fé raciocinada. Isso é a fé raciocinada. Isso dá sentido à justiça divina. Isso é luz nas nossas vidas. Mesmo nós, que ainda vivemos no mundo em condição de provas e expiações. Mas sim, Fabiano, é isso. Nós somos responsáveis
por todas as nossas escolhas. Nossa, mas e aquela pessoa que ela veio presa num corpo que está limitando? Ela está ali, aquele espírito ele encarna naquele momento, nessa condição de prova e expiação, porque num momento pretérito ocasionou algo que não lhe fez bem. E olha, não fez bem ao próximo também. E aí, é tanto mecanismo para se tratar dentro desse processo que nós poderíamos fazer estudos contínuos de grandes horas aqui para tratarmos de várias condições que pode ter ocorrido em ocasião de uma prova e expiação que a gente está passando aqui. Né? Vou dar só um exemplo. Nossa, aquela pessoa, o corpo dela não responde ao que o espírito tem, né? Para se manifestar. Tá. De repente, aquela pessoa, ela fez o mal a ela mesma, e por isso que ela veio daquele jeito, e as pessoas que estão do lado dela, cuidando dela, teve algo direto ou indiretamente a ver com isso, ou pessoas que estão próximas, cuidando daquele ser humano que veio com o corpo, limitando o seu espírito, pode ter atentado contra aquela pessoa, como, por exemplo, com uma arma, algo do tipo, pode ter machucado e até feito desencarnar e falar, ó, agora você vai cuidar dele, porque lá atrás você fez isso, agora você vai ter que cuidar. Por isso que esses mecanismos divinos tá por conta das leis divinas, os processos, as realidades. O que nós aqui, estudantes e fiéis à doutrina espírita, podemos fazer é somente trabalhar estudos que nós podemos considerar o que pode estar acontecendo. Mas a realidade é uma só. Tem a causa, tem o efeito. Por isso que nós estamos aqui já há algum tempo no planeta Terra, num campo de provas e expiações. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim, o homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. Isso é fato, né? Quanto mais equilibrado você vive, menos provações, menos colheitas indesejadas vão ocorrer. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Isso explica tudo. As nossas condições, como estamos, a nossa realidade, né? A nossa realidade, ela reflete ao nosso plantio. A Júlia colocou, Deus, em sua misericórdia, usa o tempo, não a violência. Interessante, Júlia, porque a gente trata a respeito daquele chamado castigo, né? Ó, tá vivendo isso porque é um castigo de Deus. Ó, isso tanto de cá para lá ou de lá para cá. E não. Nosso Pai é misericordioso. E bastante, inclusive. E bastante. E tudo se corrige. E, Júlia, e é a oportunidade que nós temos, né? É a oportunidade que nós temos das corrigendas. Graças a Deus, de novas oportunidades, né? A fé raciocinada, que a doutrina espírita se baseia, ela nos faz, de um tom até mais leve, compreendermos as circunstâncias das vidas
da vida e da existência. Por isso que a filosofia, a doutrina espírita, compreender a vida. Por isso que a ciência, entendendo aonde ela será aplicada, e é religião. Para compreendermos no campo evangélico e as lições que foi nos deixado, e os testemunhos e exemplos que foram nos mostrados, como que devemos nos comportarmos aqui. Já vimos que esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Aí nós estamos falando dos espíritos já desencarnados no plano espiritual. Quanto mais desmaterializados, depende dele afastar-se dessa influência desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer, que dorme em suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Mas para isso, há todo um comportamento espiritual, há toda uma responsabilidade e um comprometimento dentro dos processos. Notemos, esforcemo-nos pela oportunidade que nos é concedida novamente, que é essa existência que aqui estamos. Os sofrimentos físicos que experimentou no passado não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetarão o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Inclusive, é dentro do campo da moral que tudo se processa, que é a semeadura. E para encerrarmos, o último parágrafo é: interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos pertencente a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as modificações que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram o que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta. Anotemos bem, gente, os sofrimentos estão em relação com a nossa conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste.
refletimos nossas condutas, o que realmente semeamos, as causas que praticamos. Enfim, gente, estamos aqui para amar, estamos aqui para ter a paz de espírito. Estamos aqui para praticarmos a caridade. Pois, como mesmo o Mestre nos disse, fora da caridade não há salvação. O Mestre também nos diz, Jesus Cristo, entremos pela porta estreita. O Mestre nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele também nos disse que, como nós vivemos aqui no globo terrestre, que nós oferecemos aqui no globo terrestre o que é da terra, mas também entreguemos a Deus o que é de Deus. Então, dentro desse campo, procuremos cada vez mais melhorarmos na seara, no trabalho edificador, na construção e no desenvolvimento moral, melhorando cada vez mais a nossa realidade espiritual. Semana que vem faremos mais um estudo, se Deus assim o permitir, do livro Vinha de Luz. E daqui 2 semanas, a lição do Livro dos Espíritos é Escolha das Provas. E para quem quer seguir, né, o estudo, a questão é a de número 258. Mais alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Vamos partir para o encerramento, mas antes, inclusive, de solicitar o Fabiano da prece de encerramento, e antes de nós direcionarmos os nossos fluidos para tantos irmãos e irmãs nossos, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Na terça-feira agora, no dia 18, eu vou estar fazendo uma palestra na Nova Era a partir das 8 horas. E nesse mesmo mês, no domingo, na Nova Era também, às 19h30. Então, na terça agora, dia 18, às 20 horas. E no domingo, dia 30 de novembro, às 19h30, claro, tanto para nós aqui que estamos no Momento 5, quanto para aqueles que acompanham no canal do YouTube. É apenas um convite, fiquem bem tranquilos, mas estarei lá e, enfim, tá? Quem quiser pode comparecer, sejam sempre muito bem-vindos em qualquer ocasião, tá bom? Qual que vai ser o tema, Miguel? Oi? O tema da palestra? Olha, eu vou até, já vou pegar aqui, a do dia 30, que é no domingo, ela é do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou estar falando sobre o assunto de fora da caridade não há salvação. E agora, nesta terça, que é também do Evangelho segundo o Espiritismo, dia 30, que fora da caridade não há salvação. E nessa terça agora, para ser mais exato para vocês, vai ser o capítulo 5, itens 26 e 27, instruções dos espíritos, provas voluntárias, o verdadeiro silício, dever-se-á por termos as provas do próximo. Essa é a lição dessa terça, tá? Ambos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5, agora, e deixa eu falar direitinho para vocês também, o capítulo que vai ser o capítulo 15 do dia 30, e aí depois a gente vai conversar a respeito disso, que a gente vai se encontrar ainda aqui. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tá? Lei de amor e caridade. Bom, gente, vamos partir para o encerramento.
Vamos elevarmos nossos pensamentos ao mais alto. Vamos trabalhar e manipular nossos fluidos e energias, para que neste momento elas possam ser direcionadas para todas as irmãs e irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, pelas enfermidades, doenças, pelas provas e expiações em geral, pelos sofrimentos que acometem cada um e cada qual dentro dos nossos ambientes, seja levado àqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento, nas casas de repouso, nas casas de recuperações, aqueles irmãos que transitam e estão nesse momento em condição de rua, seja aqueles que estão nos sofrimentos da saúde mental, que também possam ser intuídos e que possam ser perceptivos e receptivos a tudo isso. Seja levado às irmãs e irmãos que desencarnaram, mas ainda não sabem, não tomaram conhecimento, que eles possam ter o despertar e a humildade possível para que os amigos fraternos possam chegar e auxiliá-los ao seu socorro. Seja levado, irmãs e irmãos que estão nas regiões inferiores do plano espiritual, que possam ser também e ter a humildade necessária para conseguir o apoio e o auxílio fraterno. Seja levado as irmãs e os irmãos que estão nos hospitais espirituais, nas casas de recuperação espiritual, que tão logo estarão também com as mãos em obras para o trabalho edificante do auxílio ao próximo. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Tia Marlene. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Júlia, a Viviane, a Fabiana que esteve conosco agora também. A Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os nossos familiares, a todos os nossos vizinhos, e, enfim, a toda a humanidade. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz, porque abençoados já sabemos que somos, e sigamos em frente. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana, e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja.